Obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia. Amizade no trabalho ajuda ou atrapalha? Então, Eustáquio, a amizade, né, eu gosto de chamar mais de fraternidade, porque ela é mais abrangente, né? A amizade é uma das formas de fraternidade, envolve o acolhimento. E é o acolhimento, é a amizade, é a fraternidade, quem neutralizam a competitividade, essa coisa da disputa, essa coisa do querer o espaço do outro, do querer chamar a atenção da chefia, fazendo críticas aos colegas, né? Então eu acho que é fundamental a amizade, essa atitude fraterna, não só no trabalho, mas no trânsito, na convivência nossa ao longo das interações que temos, né? E o ser humano é um ser gregário, né, Valério? É um ser um animal de bando. E sabe por causa de quê? Porque o nosso filhote é o que mais demora para ficar independente dos pais. Então, desde a pré-história, havia essa necessidade do grupo, né? No bom sentido do bando, para poder haver um compartilhamento de responsabilidades, né? Cuidar dos filhos, cuidar dos menores de idade, e quando uma mãe está ocupada com uma outra atividade, cozinhando ou fazendo alguma outra coisa, você tem esse compartilhamento. Então, eu sou completamente adepto, fervoroso dessa questão da irmandade, do coleguismo, né? Uma forma de neutralizar um mundo de tanta competitividade, de tanta disputa por espaço. Perguntando para o especialista em comportamento humano, doutora Luísio, o fim de semana ele vai servir mesmo para a gente se desconectar, descansar, deitar, curtir a família ou fazer aquilo que não conseguimos fazer durante a semana? Eustáquio, as opções são várias, né? O que a gente não pode é começar o fim de semana sem um planejamento, sem estabelecer determinadas atividades que você precisa de fazer e que você não vai deixar de respirar ou de alimentar porque é fim de semana, né? Mas que você faça esse planejamento. E a coisa que mais nos descansa, o que a gente chama de uma atividade lúdica, Eustáquio, é fazer algo diferente do que você faz a semana inteira. Então, se você trabalha com a palavra, se você trabalha com a escrita, se você trabalha com a parte mental, o descanso indicado que é uma atividade física, uma atividade na natureza, uma atividade, então, onde você não tem que estar elaborando, fazendo tanto raciocínio. Por que isso, Eustáquio? Porque o cérebro é o órgão mais frio que tem no organismo. Ele é comparado com os outros órgãos gelado, Patrícia. Por quê? É o de mais avançada tecnologia. Então, as ferramentas, os instrumentos, os aparelhos que são avançados em tecnologia, eles não esquentam, eles esfriam, né? Eles ficam com a temperatura fria. E quando a gente pensa muito, Eustáquio, é uma tendência que ocorre da gente cristalizar, da gente endurecer. Então você tem que fazer atividades mais manuais, atividades relacionadas com isso que a gente chama então de uma distração. Uma coisa, antigamente tinha até uma expressão, falava assim, descansar carregando pedras, né? O que quer dizer isso? A pessoa que trabalha com a mente, né, como vocês aqui, como os profissionais da área relacionada à parte teórica, né? Tem que fazer uma coisa mais light, uma coisa mais leve, onde você possa, então, ao mesmo tempo que está ocupando o seu tempo, lembrando que a cabeça vazia é uma atração para as ideias complicadas, para as tais minhocas, né? Nós temos que ter esse planejamento, né? Agora, a parte de tirar o atraso, por exemplo, assim, arrumar gaveta, arrumar armário, né? É um momento também que você pode usar para fazer essa restauração do que a gente chama, então, de organização, né, Patrícia? Que durante a semana a gente tem pouco tempo para isso. Então, também dedicar para essa organização, porque quando você arruma a gaveta, quando você arruma armário, quando você dá uma geral nas suas coisas, você está fazendo também uma geral dentro de si mesmo, e isso daí traz um alívio para o cérebro, traz um alívio para a mente. Depois de revogar a proibição desse comércio de medicamentos, que antes tinha essa proibição na plataforma. E aí, doutora Luísio, o que vai ser agora a venda de remédios pela Shopee? Olha, eu acredito que facilitar o acesso das pessoas que estão precisando da ajuda de um medicamento é fundamental. É diferente, Patrícia, de estimular o uso desregrado do medicamento, né? Então, assim, facilitar o acesso não quer dizer que seja um estímulo. Vão tomar remédio aí à torta e à direita. Já diziam os gregos há 2.500 anos atrás que a diferença entre remédio e veneno é a dose, né? E que a substância sendo usada de uma maneira sábia, de uma maneira adequada, de uma maneira respeitosa, quando necessário, porque a maior parte dos medicamentos, Patrícia, tem como limitação o fato de serem sintomáticos, né? É como a dipirona, como a Novalgina para dor de dente. Diminui a dor, mas não mexe na cárie.
Então dá uma anestesiada, mas você não pode viver em função dessas substâncias que só fazem amenizar e não fazem o que a gente chama de fortalecimento da estrutura do órgão, né? O próprio dente é um órgão. Se você então não cuida da saúde dentária e fica tomando Novalgina, fica tomando dipirona, não está certo. Então facilitar o acesso é importante. A gente debateu aqui sobre a questão da venda de medicamentos em supermercados, né? Que também a gente estava falando sobre a importância de ser mais viável. A pessoa precisou de noite, de madrugada, ter acesso ao medicamento. Agora, a hipermedicalização, né? O uso de remédio direto é muito inadequado, porque, lembrando aos ouvintes internautas da Itatiaia, os medicamentos usados reiteradamente, repetidas vezes, desenvolve, Patrícia, tolerância. O que é a tolerância, então? O organismo vai acostumando e o remédio para de fazer efeito. Principalmente os medicamentos da área mental, da área emocional, que com o passar do tempo, você toma, não faz efeito. Mas se você não toma, você tem uma crise de pânico, você tem um problema agudo de ansiedade, né? Então, como tudo na vida, exige esse cuidado, essa escolha bem feita, Eustáquio, porque essa coisa de uma vida que é muito corrida, a gente acaba fazendo as coisas no automático e isso daí é sempre prejudicial. Então, Patrícia, eu sou a favor, acho que isso é um avanço, é um desenvolvimento, mas que as pessoas pensem que existem substâncias na natureza que são para fazer a prevenção, né? Que são capazes de ajudar os nossos órgãos, né? Exemplo clássico, uma substância que todo mundo conhece, que é a camomila, né? Uma planta amarelinha que se faz o chá, que tem uma capacidade calmante no cérebro muito grande, de amenizar as tensões e ao mesmo tempo faz com que o intestino funcione de uma maneira mais regular. Quem tem intestino preso, a camomila ajuda a soltar, quem tem intestino solto, a camomila ajuda a regularizar. E lembrando, por último, aos ouvintes, aos internautas, que o cérebro e o intestino vêm do mesmo tecido embrionário, vêm do ectoderme, então eles são parentes. Então, gente, doutora Luísa, que é importante falar que esses remédios que devem ser vendidos não precisam de receita. A maioria dos nossos remédios precisam de receita. Então, eu não acho que é uma coisa descontrolada, né? Hoje o Brasil ele tem um controle muito grande na venda de remédios. Então, o que deve ser vendido? É o que está no balcão de farmácia que você pega e não precisa de receita. Deve ser isso, antigripal, né, doutora? Sim. Antibiótico não pode, calmante não pode, né? Nada que tenha tarja preta nem... E que precisa de receita controlada, né? Pois é, doutora Luísa, a gente está falando aqui da criação de um vírus por inteligência artificial, né, na área da ciência, da pesquisa, mas no dia a dia do consultório, no dia a dia dos médicos, dos pacientes, já está sendo usada a inteligência artificial? Demais. A saúde é uma das áreas onde mais a inteligência artificial tem ajudado, tem contribuído. Só que eu não concordo com o termo artificial, porque quando a gente fala de algo artificial, a gente pensa numa coisa falsa, numa coisa precária. Então, eu acho que é uma inteligência avançada. Apesar de que, né, doutora Valéria, ela precisa de avançar muito mais. Mas ela é uma inteligência avançada, ela é muito mais rápida do que o nosso raciocínio, ela é muito mais ágil, né? Agora, essa questão de que toda faca tem dois legumes, né? E que toda moeda tem seus dois lados, a questão do mau uso por pessoas inescrupulosas é um perigo mesmo, não tem nem dúvida disso, né? Agora, a inteligência sendo mais avançada, sendo mais aperfeiçoada, isso vai ser uma coisa muito contributiva, muito acrescentante para nós, Eustáquio, mas temos que ter esse pé atrás de ir observando, né? E a cada passo que possa ser uma ameaça para a humanidade, né? Porque você pode ter nas guerras, né? Aí já é antiga, as guerras bacteriológicas, né? Que usavam-se, então, esses elementos da natureza para espalhar doença, para espalhar tanto vírus, quanto bactérias, quanto fungos, né? Então, temos que ter essa observação cuidadosa, mas não há dúvida de que é um avanço. E proponho que a gente, né, mundialmente, tire esse termo de artificial, porque o artificial é sempre algo associado com uma coisa falsa, com uma coisa que não é uma coisa adequada. Então, uma inteligência avançada, é assim que eu a vejo. Só agradecer aos nossos convidados, os nossos debatedores desta sexta-feira, doutor Aloísio Andrade, médico psiquiatra. Obrigado pela presença mais uma vez. Ótimo fim de semana. Isso aí, Eustáquio. Quem quiser fazer o contato é o 319
8877-8800. Estamos completamos ontem o 25º ano, 25 anos do lançamento do primeiro site no mundo, Eustáquio. Você vê como é que a velocidade é grande, né? São 20 anos da Lei Maria da Penha, que infelizmente ainda não fez uma mudança na questão das agressões, não só das mortes, mas das agressões, do sofrimento que as mulheres são submetidas através de seus companheiros inadequados, né? E 25 anos do primeiro site, né? Então, como as coisas estão andando rápido e, portanto, nós temos que estar acompanhando, porque senão a gente vai ficar com aquela cara de quem não está sabendo do que se trata, né? Bom fim de semana para todo mundo.